Eu olho para minha história e percebo que eu sempre fui movido pela fé. Enquanto ninguém acreditava em mim, eu me apegava a uma força cada vez maior. Sempre quis deixar meu legado no mundo, fazendo algo que transformasse a vida das pessoas. O mais inacreditável era que a realidade em que eu vivia não era favorável para ter esses sonhos. Eu cheguei aqui e fui trabalhar no INCRA, de ajudante pedreiro. Depois achei aquela profissão muito pesada e também o ganho era muito pouco, né? E eu dizia para mim mesmo, Senhor, meu Deus, eu preciso de vencer, eu quero uma profissão. E assim aconteceu, né? Fiz o curso de enfermagem e logo em 78 fui concursada, passei no 9º lugar, graças a Deus. Logo fui chamada, comecei a trabalhar. Minha mãe, com uma necessidade grande, né, espiritual, começou a ter uma frequência maior na igreja. E nessa frequência eu tive um encontro profundo de espiritualidade. Me aproximou de um modelo que eu acredito que é indiscutível na liderança, que é o modelo de Jesus Cristo. Foi um líder servidor, então eu aprendi a servir. O Vitor, na verdade, desde pequeno, ele sempre foi muito diferente. Ele montava algum negócio dentro de casa, na rua, inventava alguma coisa na família mesmo para vender, para tentar empreender. Então, ele sempre teve muito isso. Eu tenho 40 anos, eu sou um empresário. Todos os dias eu acordo 7 horas da manhã para ir para o trabalho. Minha maior preocupação é de perder minha empresa. E o que fez o meu filho vencer na vida foi ele querer ter as coisas dele, porque quando pai e mãe dá tudo de mão beijada, a tendência dos filhos, psicologicamente, eu tenho tudo, para quê que eu vou correr atrás? E aí ela, preocupada com o futuro, me obrigou a fazer o curso técnico em segurança do trabalho. E no curso técnico eu fui entendendo que o técnico em segurança, ele era um líder, ele salva pessoas. Eu fui me apaixonando pela figura heróica daquela profissão. Eu trabalhei por um ano como estagiário. No final desse ano eu fui promovido porque eu já lidava com a diretoria, entregava os resultados, indicadores e tudo, e foi nos dado uma meta que era para trocar todos os extintores da fábrica em 60 dias. Eu pensei, cara, vou trocar tudo isso hoje. Fui para o centro de distribuição, troquei os extintores, retornei. Quando eu fui retornar, eu acabei atropelando um motoboy em frente à placa da empresa, onde estava escrito: estamos há 465 dias sem acidentes com afastamento. E ali eu fui embora e fiquei uma semana sem conseguir sair do quarto. E a partir daquele momento, 1 ano e 2 meses depois, começou uma saga da minha parte, que foi passar por várias indústrias, por vários eixos da parte econômica. Foi como dar a volta ao mundo ou de repente pular para um outro universo. O Vitor passou por uma curva de aprendizado, né, para conseguir exatamente uma veia certa, assim, para o empreendedorismo, né? E aí eu sabia que eu precisava criar um plano de negócio. Acabava vindo uma referência para mim que era, a única coisa que eu sei fazer é saúde e segurança do trabalho. Então eu vou ser consultor de segurança do trabalho e vou entregar consultoria na área de engenharia de segurança do trabalho. Comecei no plano de negócio a criar um checklist e fui para cima da parte de marketing, que até hoje é a minha paixão. Com o passar do tempo, nós fomos faturando e nós não tínhamos ideia de gestão financeira de caixa, de que o lucro ele vem no final. E infelizmente nós tivemos que parar a nossa operação administrativa. Então nós não fechamos as portas digitais, que foi uma visão que eu sempre tive. Eu me lembro que eu atendia como Paulo, o vendedor, né, e visitava como Vitor, né? Então foi um recomeço sem nem um centavo. Começamos a crescer novamente, chegamos num ponto interessante e na minha estratégia ali
para continuar sobrevivendo, eu precisava abrir uma clínica de medicina do trabalho. Toda mãe, todo pai, quando vê o filho que está entrando em uma decadência, né, profissional, riscos eminentes de não poder continuar, mas ele continuava com a ideia. E eu e o pai junto ajudamos. Não, meu filho, vai, você vai conseguir. Eu me lembro que nessa segunda quebra, eu tive que voltar para a casa da minha mãe, dormir no corredorzinho do chão. E aí eu tive uma crise de fé, em que um desses dias lá na casa da minha mãe, eu não consegui levantar do colchão, fiquei em depressão profunda, porque eu não via mais possibilidade. E daí nesse dia eu tive que fazer entrega da laje, das salas onde tínhamos a clínica, porque estava acumulando ali quase 15 mil reais de aluguel. E aí o dono falou assim, não, então você me entrega a chave e tudo que tiver dentro é meu. Eu me lembro que eu sentei na escada de incêndio, depois de ter entregue a chave, e aí eu estava pesquisando como tirar minha vida sem sentir dor. E eu achei que Deus tinha desistido. Eu achei que eu tinha me enganado mesmo. E aí eu estava certo de fazer aquilo, e de repente surgiu aquele bichinho esperança. E eu me lembrei, fui lá na minha infância, naquele momento eu me lembrei que a minha mãe uma vez me disse assim, meu filho, toda vez que você vê esse bichinho, tenha certeza que é porque Deus está te dando uma esperança. E por incrível que pareça, toda vez que eu falo essa história eu me emociono, por incrível que pareça, um milagre ali aconteceu. Eu não sei o coletivo de esperança, mas um monte de bichinho entrou pela ventilação da escada de incêndio, e com os olhos cheios de lágrimas, na camisa molhada, eu vi aquela quantidade de bichinhos lá de esperança. E naquele dia, com uma coisa tão simples, eu tinha certeza que eu tinha que continuar. Eu acreditei. Eu falei, não, eu sou contigo. E assim ele foi. E eu continuei. Continuei atendendo os telefones, e uma semana depois, no máximo, eu recebi o telefonema de uma indústria de cimentos. Eu fui convidado para ministrar o curso de CIPA. Eu confesso a você que eu estava ministrando com muita garra. Um dos diretores do grupo estava ali. E no final do treinamento ele se apresentou como responsável pelo grupo nacional e disse, olha, nós precisamos de uma empresa como a sua para cuidar de todas as nossas unidades no país. E aí eu disse para ele, tudo bem e tal, eu vou conversar com o nosso comercial e nós vamos te encaminhar uma proposta. E eu saí dali, cara, dando soco no ar como se eu tivesse encontrado a vida de novo, sabe? Eu não tinha crédito, não tinha para onde ir, e tinha um amigo, né, o Coronel Santana, que tinha alugado uma loja grande que tinha um mezanino. Ele acreditou que eu não teria como oferecer o espaço para ele. Quando você tem alguém que chega para você com toda a sinceridade e fala o seguinte, eu quebrei, mas eu preciso me reorganizar, eu tenho resiliência suficiente para poder fazer de novo. Foi um momento que eu vi de novo que havia alguém que não parava. Eu vi de novo que tinha alguém que acreditava no seu propósito. Quando eu percebi que eu poderia ir para um outro lugar, eu aluguei em Águas Claras, hoje a 300 metros do nosso Med Office, da nossa sede. Então eu esticava meu colchão do lado da mesa à noite e dormia naquele colchão, e durante o dia, 6h30 da manhã, eu já enrolava o colchão, colocava nos fundos do banheiro e ia atender os clientes ali e trabalhar. O Vitor, nessa época, a gente ainda não tinha tanto aquela visão, o presidente. Então ele era mais um sonhador, um parceiro nosso, né? E a gente estava ali se ajudando, contribuindo todos os dias. Começamos a montar o nosso time,
porque 70% do sucesso de uma instituição são as pessoas, e ali eu já entendia isso. E chegou a Bruna, com muita garra, com muita força. No início ela não queria trabalhar comigo, porque ela disse para o meu pai que o primeiro funcionário que iria ter o salário atrasado seria o dela. E até hoje o salário dela nunca atrasou. Eu era a limpeza, a copeira, o financeiro, o comercial, era todos os setores. Eu falei, cara, eu preciso então entrar no mundo da medicina do trabalho. E ali eu vi que existia uma possibilidade de uma receita recorrente com uma lucratividade boa, em que todo mundo pudesse sair ganhando. E aí começamos a divulgar para o mercado que nós estávamos nessa área e recebemos um convite do Colégio Mackenzie. E aí peguei um avião, fui para São Paulo, porque eu não queria só entregar a proposta para o responsável por Brasília. Eu queria chegar até em cima. Quando ele foi compartilhando comigo a visão de futuro que ele tinha, quando ele compartilhava comigo onde ele queria chegar, como ele queria chegar, e aí o valor que ele dava às pessoas, especialmente, à equipe, e eu comecei a fazer algumas perguntas para ele, para ver se ele tinha uma noção da capacidade de alavancagem que a empresa dele poderia ter, e ele respondia com muita assertividade. E nós percebemos que cada vez mais a Medmais fazia parte do nosso contexto. Ele investiu por conta própria na área de atendimento da nossa escola, fez um exemplo de como deve ser a estrutura para um bom atendimento e as pessoas. O aeroporto de Brasília entrou em contato conosco porque precisava de uma proposta para atendimento em emergência. E a gente decidiu encarar e entregar a proposta para o cliente. O primeiro contato que nós tivemos foi com a Bruna. A Medmais, ela não tinha nenhuma expertise nessa área. E hoje, sinceramente, a gente fica muito contente em saber que uma empresa que começou pequena nesse aspecto, hoje ela está em vários aeroportos do Brasil. O primeiro contato que eu tive com a GPTW foi como estagiário lá na Coca-Cola, né? E aquilo ficou marcado. E eu coloquei no meu coração, tempos depois, quando a gente começou a empresa, que nós teríamos o GPTW. O Vitor e a gente sempre teve a missão de ser uma das melhores empresas para se trabalhar. E a gente não descansou até a gente ter o nosso primeiro selo de GPTW, que é o Great Place to Work. A gente não consegue construir nada sozinho, né? A gente realmente precisa de um time, a gente precisa de pessoas, a gente precisa desenvolver as pessoas. Quando entra um colaborador na Medmais e experimenta realmente, mergulha nos nossos valores, ele vai levar a nossa cultura para o resto da vida. A Medmais hoje ela é líder de mercado em aeroportos. Então, atualmente, nós estamos com mais de 38 aeroportos, contratos tanto de prestação de serviços médicos quanto de combate a incêndio, civil e bombeiro aeródromo. Além disso, a Medmais também atua com outros campos, né, de atuação como medicina e segurança do trabalho, serviços médicos de urgência e emergência em portos, rodovias. Um time faz uma grande empresa. Então, acredito que todos os nossos pilares que a gente sempre deixou muito claro, que é pessoas, tecnologias e processos, fez com que a Medmais chegasse onde está e nós não paramos. Primeiro contrato englobando os dois serviços que nós possuímos na área de safety, que é o atendimento pré-hospitalar, né, o SME, o serviço de remoção, e de bombeiro de aeródromo, foi no aeroporto de Florianópolis. E de lá para cá, a gente só vem crescendo. Eu vim lá do interior, tinha 3ª série. E hoje, meus filhos chegou por quê? As pessoas têm que valorizar as coisas. A gente não tinha recurso, mas a gente tinha que se sentir com recurso, né? E essa foi a chave. A Medmais quer chegar em ser líder mesmo de mercado, não só em aeroportos, mas todos os nichos, né, de atividades no Brasil. E também está em todas as capitais mundiais. Quem somos nós? Nossa missão é salvar vidas! Nós criamos uma empresa feita para durar. É uma empresa que foi feita para pertencer à comunidade, a servir o nosso país, a servir pessoas.
A cada 2 anos eu venho aqui porque o ego da gente começa a inflar e nós precisamos saber realmente de onde nós viemos, as nossas origens, ou seja, a minha origem, ela precisa se manifestar diante dos meus olhos e a cada 2 anos eu sento aqui nessa calçada e me lembro quem realmente eu sou de verdade. Como é que vai a senhora? Vou bem, você. Como é que tá a sua mãe? Tá bom? Graças a Deus, tudo em paz. Vir aqui me coloca em contato com aquele menino que era ingênuo, inocente, que acreditava em tudo. Eu continuo acreditando, como se eu fosse aquele moleque, com aquele sonho de ser um empreendedor que consegue chegar em qualquer lugar sem limitação. Então, chegar aqui, sentar aqui nessa calçada, é voltar às origens e saber que eu preciso continuar amando as pessoas, que eu preciso continuar considerando essas pessoas, porque eu sou parte de tudo isso.